Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. Separei para vocês aqui nessa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando o bilhete pronto, bilhete de alavancagem e também um bingo para a gente brincar aí nessa terça-feira, né? Como a gente vai ter uma grade de jogos aí bem interessante, vou estar deixando o bingozinho aí no finalzinho, tá show? Já vai deixando seu like aqui no vídeo que é importante, tá? Se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e deixa também seu comentário. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa terça-feira, galera. A gente vai ter Campeonato Alemão, Campeonato da Arábia Saudita, Copa da Turquia, Copa do Rei da Espanha, Copa da Liga Inglesa, Copa da Itália, Campeonato Paulista e Copa do Uruguai, né? Como vocês podem ver, vamos ter bastante Copa, né? Então, o mercado de gols nesses jogos seria mais interessante, né? A gente sabe que jogos de Copa é um pouquinho complicado para a gente escolher um favorito, mas tem um mercado de gols aí que é interessante para a gente trabalhar, tá? E vamos começar falando do nosso primeiro jogo aqui, que a gente vai ter aqui Bundesliga, né? Campeonato alemão aí, jogo entre Stuttgart, que joga em casa, contra o Frankfurt. 2h30 da tarde esse jogo válido pela rodada 17. Até o momento, o Stuttgart, que o time da casa aí está em quinto lugar, com 29 pontos, né? São 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Vem de uma vitória importante contra o Leverkusen fora de casa, né? Uma grande vitória por sinal. E o Frankfurt, por sua vez, aí tá com 26 pontos, né? 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Vem de um empate aí com 6 gols, né? Um empate de 3-3 contra o Borussia Dortmund. E também tinha empatado aí na penúltima rodada contra o Hamburgo, fora de casa, né? Então, vem de 2 empates seguidos aí, enquanto o Stuttgart vem de um empate e uma vitória na última rodada. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, galera. A gente vai ver aí que o Frankfurt venceu 3 vezes e o Stuttgart venceu 2, né? Pelo atual momento, pelo cenário desse jogo aqui, tem tudo para poder bater um ambos marcam aqui, tá, galera? Eu acho bem interessante aí esse mercado de ambos marcam e também, obviamente, o mercado de gols aí, né? Para bater 3 gols ou até mais do que isso. Então, primeira opção, ambas equipes marcam e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-2 casa, 3-2 para o Stuttgart. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, 2h30 da tarde, aí a gente tem o Damak jogando em casa contra o Al Ittihad. Rodada 15, né? O Damak aí jogando em casa vai tentar surpreender. O Al Ittihad que está em sexto lugar com 26 pontos, porém 25 vitórias seguidas, né? Tá no momento aí on fire, né? Se vencer esse jogo vai a 29 pontos e fica apenas aí 2 pontos atrás do Al Tawon, que é o terceiro colocado aqui, né? O que tá ficando aí teoricamente com a última vaga aí da Liga dos Campeões da Ásia, né? E tem o Al Ittihad também, o Al Nassr, né? Que tá com 31 pontos, né? Estacionou nesses 31 pontos depois de 23 derrotas seguidas. E o Al Hilal aí, que venceu o clássico contra o Al Nassr, disparou na liderança, né? Então, o Al Ittihad vencendo esse jogo aí pode se aproximar tanto do Al Tawon como do Al Nassr, né? Do outro lado a gente tem o Damak que tá lá embaixo, né, brigando para não ser rebaixado. 2 derrotas seguidas, né, pro Al Khalej e também pro time do Al Hilal. É uma equipe que tem 9 pontos, só venceu um jogo até o momento, né, uma vitória, 6 empates, 6 derrotas. E querendo ou não, o favoritismo aqui é do Al Ittihad, né. Confronto direto, o Al Ittihad venceu 3 vezes e o Damak venceu 2, né. Costuma ser uma pedra no sapato também esse Damak, especialmente quando joga em casa. A odd aqui pro Al Ittihad vencer tá 1,30, na minha opinião vale a pena para fazer uma duplinha, né, um bilhetezinho com 2 jogos. E a gente vai pegar essa primeira opção, a dica fora vence, né, Al Ittihad para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Al Ittihad. Agora vamos aqui para a Copa da Turquia. A gente vai ter aqui a segunda rodada aí dessa Copa da Turquia, né? Nesse grupo aí, a gente vai ter aqui o Fethispor contra o Galatasaray. Esse jogo que acontece 2h30 da tarde. Nesse grupo aqui, galera, o grupo A, onde o Galatasaray venceu seu primeiro jogo por 1-0 o Başakşehir e o Fethispor aí acabou empatando em 0-0 contra o Boluspor, né? É uma equipe, se eu não me engano, da terceira divisão, tá, galera? Terceira não, é segunda, né? Não, terceira divisão mesmo. É uma equipe da terceira divisão contra uma equipe da Elite, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, tá, galera? E se a gente for pegar aqui os últimos jogos do Galatasaray, 4 vitórias e 1 derrota, né? Enquanto essa equipe aqui do Fethispor, 3 empates e 2 derrotas. A odd aqui pro Galatasaray vencer, galera, tá 1,11. Obviamente que não dá pra pegar essa entrada, né? Então com isso a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a dica fora vence no primeiro tempo, né? O Galatasaray para vencer o primeiro tempo é a nossa primeira dica. E uma segunda opção aqui seria o mais de 2 gols e meio, que também é excelente. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 fora, 3-0 para o Galatasaray.
Agora vamos para mais jogos aqui da Bundesliga. A gente vai ter aqui o Borussia Dortmund contra o Werder Bremen. 4h30 da tarde esse jogo. O Dortmund vai estar jogando em casa e vai tentar aí buscar mais uma vitória para permanecer na segunda posição e tentar, né, não se distanciar mais ainda do Bayern de Munique, que tá imparável esse time do Bayern, né? O Dortmund, por exemplo, vencendo essa rodada, ele vai a 36 pontos. Vai continuar 8 pontos atrás do Bayern, né, que também joga ainda nessa rodada, né? Então, assim, não é vida fácil aí pro Dortmund tentar tirar esse título do Bayern de Munique. Mas o principal é a equipe se manter aqui entre os 4 melhores e no final da temporada garantir vaga para a Liga dos Campeões aí da próxima temporada mais uma vez, né? O Werder Bremen, por sua vez, está em 12º lugar, não venceu nesses últimos 5 jogos, tá? São 2 empates, 3 derrotas. A equipe está aqui com 17 pontos, né? Não faz a campanha nada legal. Não vejo o Werder Bremen sendo rebaixado, mas também é uma equipe que não vai brigar por nada aqui em cima, né? Vai ficar aqui entre 13º lugar até 10º mais ou menos. O confronto direto aqui, galera, a gente vai dar uma olhada. O Dortmund venceu 3 vezes e empatou 2, né? Então, assim, querendo ou não, o favoritismo aí é do Dortmund, né? Pagando uma odd de 1,38, 1,40. Na minha opinião, vale a pena a gente pegar aí essa entrada, né? E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Borussia Dortmund para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 pro Borussia Dortmund. Agora, outro jogo aqui da Bundesliga, a gente vai ter o Hamburgo jogando em casa contra o Bayer Leverkusen. 4h30 da tarde esse jogo, né? O Hamburgo vai estar jogando em casa e vai tentar aí somar esses 3 pontos para poder subir na tabela, né? Até o momento a equipe está em 13º lugar com 16 pontos. 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nesses últimos 5 jogos. Enquanto o time do Leverkusen está em 4º lugar, 2 vitórias e 3 derrotas nesses últimos 5 jogos, com 29 pontos. Na última rodada acabou sendo surpreendido pelo Stuttgart, né, que venceu por 4-1, e isso o Leverkusen jogando em casa, né? Então, assim, o Leverkusen ele não tá com a defesa nada legal, tá, galera? E com isso aí a gente tem um mercado de gols aqui bem favorável. Confronto direto aqui a gente vai ver o Leverkusen venceu 4 vezes e o Hamburgo só venceu uma, tá, galera? Então aqui nesse confronto a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora, o próximo jogo aqui a gente tem Copa do Rei da Espanha, né? Oitavas de final a gente vai ter o Deportivo La Coruña contra o time do Atlético Madrid. Esse jogo que acontece 5 horas da tarde, La Coruña vai estar jogando em casa, né? Mas na minha opinião aí o favoritismo é do time do Atlético Madrid, né? O La Coruña que joga a segunda divisão, né? La Liga 2, a equipe tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, né? Contando Copa do Rei também. Enquanto o Atlético Madrid, que é da Elite, né? Tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Confronto direto, o Atlético Madrid venceu 4 vezes e empatou 1, né? E o interessante é que não costuma bater muitos gols, tá, galera, nesse confronto. Aqui a odd para o Atlético Madrid vencer tá 1,45, na minha opinião tá uma odd bem interessante, e a gente pode estar pegando, né, a primeira opção, a dica fora vence, né, Atlético Madrid para vencer, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 fora, 2-0 para o Atlético Madrid. Agora vamos aqui para a Copa da Liga Inglesa, né? Semifinal aí a gente vai ter um grande jogo, né? Vamos ter o Newcastle contra o Manchester City. 5 horas da tarde esse jogo, né? Jogo de ida e volta, tá? Primeiro jogo o Newcastle vai estar jogando em casa. Newcastle aí que nos últimos 5 jogos aí, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Querendo ou não aí tá numa sequência boa. E do outro lado a gente tem aí o Manchester City com 2 vitórias e 3 empates, né? Tava com 3 empates seguidos, aí depois disso conseguiu quebrar essa sequência na Copa da Liga Inglesa. Na Copa da Inglaterra, na verdade, né? Contra esse time do Exeter, meteu logo 10-1. Uma porradinha de leve, né? Confronto direto aqui, 3 vitórias do Manchester City, 1 vitória do Newcastle e 1 empate. Jogo aqui com cara de ambos marcam, né, galera? Cá entre nós aqui, eu acho que é o palpite mais interessante para esse confronto aqui, esse ambos marcam, né? Então a primeira opção aqui, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Manchester City. Agora vamos aqui para a Copa da Itália. A gente vai ter a Roma jogando em casa contra o time do Torino. 5 horas da tarde esse jogo válido pelas oitavas de final dessa Copa da Itália, né? O time da Roma que até o momento aí tem 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, né? Tá fazendo uma boa temporada no campeonato, querendo ou não. E o time do Torino, 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto aqui, Roma venceu 3 vezes, Torino venceu 1 e teve 1 empate, né? Aqui nesse confronto, eu particularmente acredito que se a Roma for com o time titular,
tem favoritismo aí para vencer esse jogo, né? Pagando uma odd de 1,62, uma odd muito boa. E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence e a segunda opção casa mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para Roma. Agora vamos aqui para o Campeonato Paulista, né? 7 horas da noite a gente tem a segunda rodada aí do Paulistão e vamos ter o Novo Horizontino jogando em casa contra o Guarani. Esse jogo aí que é válido pela segunda rodada. O time aqui do Guarani acabou empatando na primeira rodada aí contra o time do Primavera, no empate de 1-1, enquanto o Novo Horizontino acabou perdendo para o time do Santos por 2-1, né? Jogando fora de casa, conseguiu perder para o Santos. Tava conseguindo um empatezinho ali, mas acabou tomando aí um golzinho ali na reta final e perdeu aí na estreia do Paulistão. Confronto direto aqui entre Novo Horizontino e Guarani tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Novo Horizontino, 1 vitória do Guarani e 2 empates, né? Então aqui, galera, pra gente evitar qualquer tipo de zebra, entre aspas, apesar que não existe zebra aqui nesse confronto, na minha opinião, né? Mas o Novo Horizontino tem favoritismo, né? Tá pagando uma de 1,72, mas a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, né? Jogo para bater 2 gols ou mais. E a segunda opção, casa vence, né? Na minha opinião, o Novo Horizontino aí tem mais time do que o Guarani. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Novo Horizontino. E agora, nosso último jogo aqui, a gente tem Copa do Uruguai, a gente vai ter o Nacional contra o Maldonado, 9h30 da noite esse jogo, válido pelas oitavas de final. Os últimos 5 jogos aqui do Nacional, 5 empates seguidos, né? Desses 5 empates aí, 3 empates de 0-0, 1 empate de 1-1 e 1 empate aqui de 2-2. Então, assim, é uma equipe que quase não gosta de empate, né? E do outro lado a gente tem o Maldonado, 2 vitórias e 3 empates também, tá? Então, assim, promete ser um jogo para empate, né? Mas no confronto direto a gente vê aí que o Nacional tem favoritismo, né? 3 vitórias do Nacional, 1 vitória do Maldonado e 1 empate, né? Então, assim, eu acredito que pelo fato de jogar em casa o Nacional acaba levando favoritismo, né? Pagando uma de 1,44, 1,45. Aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? Nacional para vencer. E a segunda opção, casa mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Nacional. Enfim, galera, fechamos aqui os palpites para essa rodada aqui de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes, né, que eu prometi no começo do vídeo. E o nosso primeiro bilhete, que é o bilhete da rodada, né, ele ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui a gente vai com 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão Bundesliga, jogo entre Hamburgo e Bayer Leverkusen. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo também da Bundesliga, Borussia Dortmund e Werder Bremen, a gente pegou vitória do Borussia Dortmund. E o terceiro jogo, Copa da Espanha, né? No caso, Copa do Rei da Espanha, né? Jogo entre Deportivo La Coruña e Atlético Madrid, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$200. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora o nosso bilhete de alavancagem, galera, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão, jogo entre Stuttgart e Frankfurt. A gente pegou mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo também do Campeonato Alemão, Borussia Dortmund e Werder Bremen, mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa da Itália, jogo entre Roma e Torino, a gente colocou Roma mais de meio gol, né? No caso, a Roma tem que marcar um gol independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd aqui, galera, de 1,55. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$155,55. Esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo, né? O bingo aí para a gente brincar nessa terça-feira. E ele ficou desse jeito, ó. No nosso bingo aqui a gente pegou 5 jogos, tá, galera? Primeiro jogo, Stuttgart e Frankfurt, ambas equipes marcam. Hamburgo e Bayer Leverkusen, ambas equipes marcam também. Roma e Torino, a gente colocou vitória da Roma. Jogo aqui entre Newcastle e Manchester City, a gente colocou ambas equipes marcam. E o jogo do Campeonato Paulista Novo Horizontino e Guarani, a gente colocou mais de um gol e meio na partida. No final, a gente teve aqui uma odd de 7,70, né? O nosso bingo gerou uma oddzinha aí bem interessante para essa rodada, né? Acredito que pela lógica aí tem tudo para bater e sempre ficar ligado aí de ter gestão de banca, controle emocional. O nosso bingo aí para a gente colocar aquele valor baixo, né? Sempre usando aí no máximo 1% da banca. E também tem aquela questão, né? A maioria das bancas aí, por exemplo, Bet365,
Estrela Bet, Betano, entre outras, tem a opção do cash out. Então, se esse bingo aqui estiver batendo quase tudo e estiver voltando um cash out aí interessante, eu recomendo aí você pegar, encerrar e já garantir o lucro, né? Sempre lembrando que lucro bom é lucro no bolso, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, né? Dos palpites, dos nossos bilhetes. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando bastante aí que é importante, tá? E quem puder ajudar, compartilha também o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá? Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!